Fugir do lisoforme. Mas o Ju foi mais rápido que eu. Aí não deu. Mas eu tô medicado, graças a Deus. Hoje não tô com crise, não. A gente vai revezando, né, irmão? A parceria já começa daí, né? Irmãos, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Uma palavra que Deus já havia colocado em meu coração, já quando, na escala do tema, mas não, no domingo, por uma causa muito nobre, não estive pregando. Que eu sou também desse, acho que missionário vem, nós temos que dar toda a liberdade para ele, o tempo é dele e sempre nos abençoa. Nós vamos ler um versículo só de Neemias 4, mas eu queria que você deixasse sua Bíblia, seu aplicativo aberto. Nós vamos ler outros versículos e nós vamos dar uma passada no capítulo 2 e no capítulo 3 para pontuar algumas coisas. Hoje em dia, acho que duas instituições são extremamente atacadas: a igreja e a família. Até porque se a gente acabar com a igreja, com a família acaba. É um fato isso, todos nós sabemos e é o que tem acontecido. E tem eu botei aqui o trecho de uma música, perdoem quem fala inglês aí, mas é o filme A Prova de Fogo, não sei quantos já viram, é um filme relativamente antigo já, mas que diz, The love is not a fight, ou seja, o amor não é uma luta, mas vale a pena lutar por ele, diz um trecho da canção. E eu queria parafrasear e dizer, ter uma família não é uma luta, mas vale a pena lutar por ela. Eu queria que você lesse comigo agora em Neemias 4, versículo 14, que diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa, ou seja, lute pela sua família. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que já vivemos até esse momento, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações. Pai, continua falando aquilo que nós temos para ouvir hoje, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos exortar, aquilo que o Senhor quer nos consolar. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração, da tua maneira, da maneira tão linda e tão maravilhosa que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, te pedimos e já lhe agradecemos. Amém. Vai parecer que eu vou falar só para casal, mas é para todo mundo, porque lute pelos vossos irmãos, lute pelas vossas irmãs, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, e pode incluir as esposas pelos vossos esposos também. Não há nenhuma dificuldade nisso. Então, eu queria te fazer uma pergunta e uma afirmação. A pergunta é, você tem muros para reconstruir? E a afirmação, se você me respondeu que sim, você tem muros para reconstruir. Primeira coisa para fazer, para reconstruir isso, a gente vê em Neemias 2, de 11 a 17. Vamos lá comigo? Neemias 2, 11 a 17. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser.
Primeira coisa para reconstruir o seu muro é identificar onde é necessário. E essa é uma grande dificuldade, porque às vezes a gente vai ter que mexer em nós mesmos, no que a gente precisa mudar. Tem um livro que na época eu comprei, muito animado, diz assim: mude tudo aquilo que você não gosta no seu cônjuge. Pô, animadão. Eu falei, beleza, vou mudar tudo que eu não gosto na Fabiana. É agora. E aí o autor mostrou que quem tem que mudar sou eu. Leia esse livro se você puder. É um livro excelente. Ele te mostra que a mudança não vem de lá para cá, vem daqui para lá. Um outro livro que eu lembro que foi até tema num jantar que nós fizemos, Amor, o que ela mais precisa, Respeito, o que ele mais anseia, algo assim, mas é um livro, é mais baseado em Efésios, que diz lá, o marido dê à sua esposa o amor que lhe é devido e a sua esposa a honra. Então, e no livro o pastor diz assim, numa discussão, quem já mediou relacionamentos, normalmente você chega num ponto crucial. Quem começa a mudança? Porque todo lado tem culpa, irmão. 99, pode ser 99% de um lado, mas tem 1% que é do outro lado. Nunca é 100% um lado só. E ele chegou nessa crise também e Deus o orientou a fazer o seguinte. Ele chegava e falava assim, bom, normalmente tem o lado que é mais maduro, né? Porque eu sou melhor, porque eu isso. Eu falei assim, bom, já que você é mais maduro, então você começa. Foi uma sacada que Deus o deu ali. Só que isso é difícil. A gente identificar qual é o problema, e às vezes o problema quem tem que resolver somos nós. Em quais áreas você precisa mudar isso? Qual é o muro que você precisa mudar? Finanças, valeu, irmão. Sexualidade, lealdade, respeito, relacionar-se. Mas relacionar-se não é a mesma coisa que isso tudo? Não, não é. Às vezes a gente vê casais, e eu já conheci alguns, que a esposa sequer sabia quanto e quando o marido recebia. Eu falei assim, não pode. Como assim? A Fabiana tem todas as minhas senhas, irmão. Ela não lembra de nenhuma, é verdade. Mas as meninas sabem, eu já falei para ela, você precisou, as meninas estão lá. Celular, banco, não tem. Uma colega perguntou assim para mim, tem problema negócio de WhatsApp lá na sua casa? Eu falei assim, não. Ela até brinca, porque lá no hospital, ela me chama de Fá, e não riam, né? Piada interna com as meninas, as adolescentes aqui. Mas, quando ela manda mensagem para mim, ela fala assim, não, meu caro colega. Eu falei assim, eu acho até estranho esse negócio. Mas ela fica com medo da Fabiana pegar e ler. Eu falei assim, irmã, tem essa não. Ela pega, olha, eu pego, olha, eu faço, eu mexo para lá, ela mexe para cá. Não existe isso. Isso é lealdade, é respeito. Eu não tenho o que esconder. A gente não pergunta, posso ver? Eu falo, não, pega aí. Às vezes eu resolvo coisas para ela, ela resolve para mim. Eu brinco que às vezes eu passo por falsidade ideológica, que ela quer resolver alguma coisa pelo WhatsApp e eu vou resolvendo lá. Ah, resolve para mim. Eu falei, você descobriu, eu vou ser preso, né? Porque não é você, sou eu. No relacionar-se, a situação de se relacionar está tão difícil entre famílias, que é irmão contra irmão. Mas não é aquela briga normal, não, são brigas sérias. Nos casais, eu estava lendo esses dias, um casal nos Estados Unidos se separou por causa do filme Viúva Negra, irmão. Tem noção? Porque ela não gostou do filme. Aí ele achou que a solução, nós vamos separar. Vai ser ótimo, né? Está tudo certo. E a matéria vem em tom de graça, mas não é engraçado. O nível de problema e de enfrentamento que esse povo tem por causa do filme. Fica complicado. Esses muros precisam ser reconstruídos. A gente precisa aprender a se relacionar direito, a falar direito, a ser leal. Falei com um casal na segunda, um casal de amigos, 4 meses de casados, e Deus me deu a obrigação de mandar uma mensagem para eles a cada mês, até pelo menos 1 ano. Eu falei, bom, até 1 ano eu tenho responsabilidade, depois eles se viram. E eu falei com eles sobre a questão do dinheiro. Minha mãe sempre me ensinou que num casamento não existe meu, existe nosso. Só que é muito legal quando é o nosso dinheiro. O problema é quando são nossas dívidas. Aí que complica, né, irmão? Porque dividir o meu dinheiro com você, você vai ficar feliz, né? Mas se eu chegar e falar, não, vamos dividir a dívida, o povo não gosta muito. Mas são nossas.
Erros são nossos. E já cometi vários, irmão. Já tive muita dificuldade financeira. Eu e o Fabiano, quem teve que aprender na pancada, né? Quem conheceu a dona Maria Helena, né? Ela meio que... Né, ela falava, mimo mesmo. Eu falei assim, mal achava eu que estava arrasando. Mas, como dizia pastor Alex, e diz ainda, depois que dá ruim, é que a gente descobre quanto custa um botijão de gás, quanto custa pagar energia. Eu tive que aprender na marra. E teve decisões erradas que nós tomamos. Ah, mas não, é nós erramos, então nós vamos resolver. Mas não quer não, é o seu problema. É a sua dificuldade. Tem uma história que diz a esposa chegou para o marido e falou assim, nós precisamos conversar sobre a empregada. Ele falou assim, não, a empregada você disse que era problema seu, responsabilidade sua. É seu problema, não é meu. Ela falou assim, mas ela está grávida. Eu falei, então, problema dela, não é meu nem seu. Disse que é sua. Eu falei, não, o problema então é meu, não é seu. Não é por aí, o problema é de todo mundo, irmão. O problema é nosso. As dificuldades são nossas e a solução também. Até porque quando dá errado, e as decisões, eu falava que esse casal tem que ser tomado em conjunto para que isso aconteça. E às vezes precisa reconstruir isso. Chegar e falar. Chegar e dizer, olha, não dá certo, não funciona assim. Feito isso, você precisa reconstruir. O problema é que quando você começa a reconstruir e a fazer, não vai ser tão simples como você imagina. Não é só chegar e, beleza, vamos resolver o problema. Versículos 2 de Neemias 4, diz assim, tendo Sanbalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quando você começar a reconstruir, vai haver oposição espiritual e pessoal também. Tem gente que não vai achar muito legal. Até porque tem gente que não gosta que você esteja feliz. Acho que todo mundo já conheceu essa pessoa, né? Fica incomodado porque a gente está feliz, porque a gente está satisfeito. Tem uma colega no trabalho que eu a batizei gentilmente de profeta do caos. Porque só notícia ruim. Nós vamos ficar sem salário. Nós vamos fazer isso. Vai dar tudo errado. Eu falei assim, Jesus, calma. Mas não deu ainda. Por que a gente tem que ficar sofrendo? Parece que gosta, anseia. Ela acho que o prazer dela vai ser se um dia a gente ficar sem receber. Acho que ela vai ser a única feliz. A maioria nem olha mais. Eu falei assim, irmãos, eu não tenho esse hábito. Eu só não saio do grupo porque é o grupo do hospital, do trabalho. Eu tenho que estar lá, porque a minha vontade é sair. Só isso. Essa pandemia nunca mais vai acabar. Eu falei assim, então por que nós estamos batalhando tanto? Se não vai acabar, a gente senta e... Quem morrer, morreu. Quem não morrer, não morreu. A gente não precisa lutar. E no seu relacionamento vai ter que falar do mesmo jeito. Não tem mais jeito, não adianta você lutar, não adianta você tentar. E eu não sei se você, como eu, sempre achou curioso essa expressão. Pedras que foram queimadas. Mas se só queimou a pedra, qual é a dificuldade? Eu fui entender. E até anotei para não dar informação errada. Cadê? Achei aqui. A pedra calcária, quando é submetida a calor intenso, torna-se inadequada para a construção. Aí eu entendi. Então vai ter gente que vai achar e vai dizer para você que não adianta, não tem mais jeito. Já foi. Deixa para lá, esse problema não adianta mais resolver, isso nunca vai mudar, isso nunca vai alterar, você não tem o que fazer. Você está querendo construir com isso tudo que já está queimado? Vocês já estão todos queimados. E o pior, às vezes vão duvidar da sua capacidade de mudar, mas às vezes até você mesmo vai duvidar da sua capacidade de resolver. No versículo 10 de Neemias 4, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Quando eles dizem isso aqui, eles já estavam na metade do caminho. Na metade do caminho. Mas eles acharam que não vai dar mais. E a gente começa a achar que não vai dar mais, não tem mais jeito, eu não consigo, não vai dar.
Vai. Até porque quem tem um Deus que faz o impossível, essa palavra não vai dar, eu acho que não pode estar no dicionário. Pode ser a palavra não é da vontade dele, aí ok, mas que não vai dar. Eu acho graça quando alguém diz assim, fulano não tem mais jeito não. Eu falo assim, pô, descobriu alguém que Deus não pode mudar, que legal. Normalmente a pessoa toma um susto e fala assim, tu está dizendo que Deus não pode fazer alguma coisa com alguém. Então aquele ser ali é imune à ação de Deus. Dá para mudar. Dá para fazer, as coisas podem ser reconstruídas, as coisas podem acontecer. Só que quando começa essa situação toda, normalmente a gente desiste. Esse povo já estava na metade do caminho. Apesar dessa ameaça inicial aqui, eles já estavam na metade do muro. E o que é isso para nós, no nosso relacionamento, na nossa família? A gente percebe onde é o problema e começa a reconstruir. E vai. Aí chega na metade, você está vendo que a coisa está andando, está melhorando, está indo. E de repente, você, ou ela, ou o filho, ou a filha, aliás, meus queridos filhos e filhas, não quero colocar sobre vocês peso nenhum, tá? Não estou colocando a culpa de filho nenhum em problema nenhum de relacionamento. Mas vocês são parceiros. Estão lá para ajudar. Até porque lá em casa, por exemplo, irmão, são 3 TPM agora, né? Falta uma ainda. São 4. Mas eu brinco que eu só sou obrigado a aturar uma. Mas quantas vezes as meninas estão aí? Quantas vezes eu ligo e falo assim, sua mãe, como é que tá? Para já chegar, já saber como é que é o esquema. A gente comprou um bombom, uma caixa inteira, né? A gente tem que tentar entender. São parceiros. De chegar, eu falo assim, minha mãe não está legal. Meu pai não está bem. Foi ontem as meninas, metade pediu sopa, metade pediu cachorro quente. Eu não gosto de nenhuma das duas partes. Eu falei que eu sou chato com força, pastor. Até gosto, mas um cachorro quente maluco lá que eu faço. Esses da rua não. E elas estavam comendo na cozinha, eu estava na sala e eu ouvi a Sara assim, papai não vai comer não? Eu falei assim, vou, relaxa que depois eu vou comer um negócio aí. É parceria, o cuidado, a Sara, 9 anos. Faz parte da brincadeira também, do processo de estar ali. Já teve vez de eu não comer e está com problema, muito problema que você não come, você não está afim de comer, você está com muita coisa na cabeça, as meninas falam assim, meu pai não comeu. A Fabiana chega e fala assim, tu não comeu por quê? Então vocês são parceiros, tá? Vocês não são problema, por favor. Não entendam dessa forma. Mas quando a coisa começa a pegar, e nós estamos no meio do trabalho, é hora de intensificar a oração, versículos 4 e 5. Neemias, depois de mais uma ameaça, e de mais uma, tanto, perdão, que eu deixei passar um negócio aqui, que eu não posso deixar passar, no versículo 3, quando eu falei sobre duvidar da sua capacidade, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Alguém vai olhar para você, ou talvez você mesmo, e aquela pequena vitória, aquele início de trabalho, aquele início de coisa começando, e vai falar assim, isso aí vai cair. Não vai ter durabilidade. Ah, não, mas mudou. Não, não mudou. Mudou não. Mudou sim. Você está lutando pela sua família? Então mudou sim. Deus não vai te deixar desamparado por conta disso. E quando acontece isso, e é a hora de intensificar as orações, e normalmente é o contrário que a gente faz, a gente começa a lamentar e dar ouvidos. E cuidado com o que você ouve, tá, irmão? Eu tive uma colega de trabalho que estava em crise com o marido e o conselho que deram para ela, você precisa ter um relacionamento fora do casamento, para ver se é isso mesmo que você quer ficar com ele. Eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim, bom, eu já não acho que você devia separar. Mas, se tu quer separar, pelo menos separa primeiro, não precisa fazer isso. Mas a dica é essa, não vê. Aí se você achar que você continua, se não, você não continua. Cuidado com quem você ouve conselho, tá? Presta atenção. Então você tem que, vamos lá, versículos 4 e 5 agora. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam.
A diferença nessa oração aqui é que todas as orações até aqui foram feitas de forma particular. Neemias orou lá no início, Neemias faz uma outra oração. Essa oração aqui foi feita com todo o povo. Foi uma oração coletiva. Envolva toda a sua família no processo de reconstrução. A gente já teve dificuldades financeiras muito grandes. Né? O que eu fiz? Sentei com 4, porque a Sara era mais novinha ainda, não precisava. Né? Ó, a situação aqui é essa, nós precisamos resolver, vai ser assim. De acordo? Todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício, né? Envolve todo mundo. Vamos orar todos. Quando fui mandado embora, na época, naquela marola, né? Não sei quantos lembram, aquela marola que teve na economia, bateu lá na empresa onde eu trabalhava, eu fui mandado embora, eu orei com as minhas filhas e com a Fabiana, nós oramos juntos. E confiando em Deus, Deus vai dar, e Deus supriu. Foi tão bom na época que eu tinha, metade da minha rescisão foi bloqueada, por causa de uma outra situação. Eu falei assim, opa, que bom, né? Ainda brinquedo, fui ser sábio, você queria comprar um computador. Eu falei, não vou comprar computador, tem lá, assim, aí no outro dia bloquearam, eu devia ter comprado computador. Mas é Deus guardando, mas estava todo mundo de acordo, envolva todo mundo. Nem que no início todo mundo seja só você e Deus, envolva todo mundo nisso. O povo aqui foi tomado por isso, por essa influência. Então, ore, confie e trabalhe. Se você ler o texto depois com calma, você vai ver que do capítulo 3 em diante, o trabalho não parou. Não parou. As dificuldades vieram, o trabalho não parou. O trabalho continuou. E só um outro detalhe que eu anotei, que vocês lembram que lá no capítulo 1, o rei autorizou a reconstrução, né? Então não podia ter nenhum ataque oficial. Ou seja, os ataques serão indiretos. Não vai ser nada descaradamente. Não vai. Nenhum ataque direto provavelmente será feito. Não podiam, por isso que você vai ver sempre essa questão. Há um momento aqui que, na verdade, Sambalate, Tobias, eles estão usando o próprio povo dali para fomentar isso, porque eles não poderiam atacar diretamente. Então isso vai acontecer, não se preocupe. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você chegou até aqui, você vai ver resultado do seu trabalho dando resultado. Você vai começar a ver mudança. Você vai começar a ver coisas que vão te animar. Quanto tempo leva isso? Não sei, não posso te dar tempo, não posso te dar prazo, não posso fazer nada disso. Não posso. Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, não sei. Mas que vai dar resultado? Vai. Você vai começar a ver resultado. E Deus vai te animar, vai te dar ânimo. Lembrando até da mensagem de domingo, você tem que fazer igual Davi, se anime no Senhor, irmão. Eu estava prestando atenção na canção, de vez em quando vem alguns negócios que Deus mostra, né? A gente canta, mas tem hora que vem aquilo ali. Quando a canção diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, a canção e o texto não diz, o choro pode durar uma noite e de manhã não tem mais problema. Não, diz que a alegria vem pela manhã. Ninguém disse que o problema acabou, mas a alegria vem pela manhã. O se animar no Senhor. Versículos 7 e 8. Nós chegamos na metade da reconstrução aqui, tá? Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, olha que vai juntando gente, hein? Lá no início era só Sambalate e Tobias. E os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Seus adversários não vão desistir. O diabo não vai desistir de destruir a sua família porque você está reconstruindo. Muito pelo contrário. Não vai. E isso é em tudo. O Zinho está aqui para confirmar. Praticamente todo PG, todo estudo, a gente faz questão de lembrar, todo evangelismo, o diabo não vai ficar batendo palma para vocês, adolescentes, enquanto vocês estão fazendo a obra de Deus, enquanto vocês estão estudando a palavra de Deus, enquanto vocês estão se reunindo para orar, enquanto vocês estão reunindo para aprender mais. Não vai e não está. Orem pelos adolescentes.
Orem pela liderança, porque a coisa está começando a esquentar. E faz parte. E aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai sofrer essa... Você percebe que aumentou o número de gente. Vai ter mais coisas, mais problemas, mais dificuldades. A gente vive uma vida tão louca hoje que... Sei lá. Às vezes eu falo com Deus assim, eu acho que eu devia ter nascido lá para a década de 80. Se bem que eu nasci na década de 80, eu devia ter nascido um pouquinho antes. Né? E Deus falou assim, não, tu nasceu na época certa, é aí mesmo. É aí que você tem que estar. A gente precisa continuar. A gente vai continuar sendo atingido, a gente vai continuar tendo problemas. Eu acho que eu já falei aqui, né? A gente teve uma crise muito séria em 2015, eu acho, eu e o Fabiano. Séria. Das minhas filhas terem medo de ir para o colégio, com medo se um dos dois está em casa, para vocês terem noção do nível de problema que foi. E quando tudo se resolveu, estava tudo resolvido. Depois, foram 2 meses de muita luta. O pastor Alex ali ajudando, e gente orando, e vai, e vamos. E quando chegamos na metade do muro, que saímos e tal, e aí foi a primeira vez que a Fabiana fez luzes. Né? Porque fazer luz é mole, né? Trocar lâmpada cada 2 meses, que eu digo que é muito difícil. Né? É duro. Se fosse só fazer a primeira vez, era tranquilo. E aí eu lembro que nós saímos e tal, e tudo tranquilo. E a sensação que a gente tinha, irmão, e foi essa, que a gente viveu 2 meses sobre uma tempestade e de repente o dia amanheceu ensolarado. Deus deu aquele refrigério. Só que o diabo não para, irmão. Aí foram falar para a Fabiana que eu estava andando com a loira no carro, irmão. Ela falou assim, eu sei, sou eu. Seus adversários não vão parar porque você chegou na metade do muro. Ainda bem que ela sabia que era ela. Eu não sei nem a cara da pessoa e eu não sei nem quem é. Eu não quero nem saber quem é para não dar problema. As pessoas falam. Tem sempre alguém para falar, irmão. Eu sempre trabalhei de escala, graças a Deus, e tenho essa facilidade. E sempre fiz questão de levar as meninas no colégio quando eram mais novinhas, levava, buscava. Então, por ser escala, eu estava 12 por 60, eu estava 2 dias, um não ia. 2 dias eu estava lá, de manhã, de tarde, pegava, trazia. Aí alguém chegou para uma amiga nossa e falou assim, ele trabalha? Ela falou assim, trabalha. Mas faz o quê? Ela falou assim, vai perguntar a ele. Eu estava achando que eu era vagabundo, porque eu estava lá. Tem sempre alguém para falar, irmão. Tem sempre alguém para falar alguma besteira. Graças a Deus, uma amiga que já cortou por ali. Ainda brinquei com a Fabiana assim, não, eu sou gigolô, vivo as coisas da minha mulher. Mano, vão falar. Eu fico brincando, alguns já ouviram aqui que a Fabiana trabalha em 2 hospitais, né? Minha esposa tem 2 empregos, irmão. Eu tenho um só, mas são circunstâncias. Por acaso, ela tem 2, eu tenho um. Poderia ser o contrário, mas é parceria. A gente está junto nisso. Seguindo, verso 9. Depois de todo esse ajuntamento, esse novo tentativa de ataque, mais uma vez, oração. Porém, nós, olha como agora, como eu disse, é um grupo, não é mais só uma pessoa orando, estão todos envolvidos. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Depois dessa oração em grupo, sabe o que aconteceu? Eles desistiram por esse momento aqui. A coisa parou de acontecer. Não foi mais como eles planejavam. Então, além de orar, e agora fica a dica quando eu disse cuidado, mas lembrando, cuidado com quem você fala, divida com alguém de confiança a sua luta. Divida com seu pastor, divida com um amigo, divida com algum conselheiro que você tem, alguém que você possa conversar. E às vezes é só falar, irmão. Eu tenho um grande amigo que foi líder com a gente lá no Nazareno, o Wallace. Ele trabalhava com os adolescentes e eu com os jovens, mas assim como lá, era praticamente todo mundo junto, então a gente estava sempre junto. Teve uma vez com um problema, eu sentei, ele sentou no meio-fio, eu sentei e eu só falei. Eu só falei, o Wallace só me ouviu. Mas eu sei
com quem eu posso falar. Mas divida com alguém de confiança a sua luta. Não é para todo mundo, não é sair falando para todo mundo. Mas você sabe quem são esses que você pode falar, que você pode conversar. Você sabe. Hoje é 21, né? Ontem foi o dia do amigo, né? E Dia Internacional da Amizade. E eu lembrei de uma mensagem de um pastor, apesar de dizer que não é pastor, eu fico na dúvida se ele é pastor ou não. Mas que ele diz assim: eu sei para quem eu ligo se eu precisar de uma oração. Eu sei para quem eu ligo se eu precisar de um conselho. Eu sei para quem eu ligo se eu precisar de uma orientação. Se você precisa pagar um boleto, talvez eu não tenha para que ligar, mas às vezes até isso, irmão. Você sabe para quem? Divida a sua luta. Divida com alguém. Neemias não estava sozinho nesse processo. Ele começou o processo sozinho, mas ele não estava sozinho. E você, nessa reconstrução desses muros, você não pode estar sozinho. Divide em oração. Eu sempre digo assim, quando alguém, dependendo da circunstância, e eu falo assim, ó, eu vou começar a brigar do jeito que eu sei. Eu só sei brigar orando, irmão. Então vamos orar. Aí eu peço. E às vezes eu falo assim, Senhor, para quem que eu posso pedir para orar por isso aqui? Aí eu falo assim, não, fala com o André. Eu falo assim, André, ora por isso aqui. Fala com o fulano. Tem alguém, e você tem, eu tenho certeza que você tem. Ainda no versículo 9, pusemos guardas, ou seja, fizeram tudo o que era humanamente possível para se protegerem dos ataques. O que eu preciso mudar? Porque aí é legal, né? A gente entrega para Deus e aí o Senhor que se vira. Não, a gente precisa mudar. A gente precisa entender. A gente precisa perceber. E tem coisas que não mudam. Não mudam. Não mudam. Nesse livro que eu citei, Mude Tudo Aquilo que Você Não Gosta no Seu Cônjuge, o autor diz que a esposa tinha o hábito de abrir as portas dos armários e deixar aberto. E ele tinha um problema muito sério com isso. Só que depois de algum tempo tentando, não adiantava falar para fechar, irmão. Solução, vamos acabar o casamento. Eu disse, não. Solução, ele botou aqueles mecanismos que você abre a porta e ela fecha. Não precisava de uma intervenção divina naquilo ali, cara. Fazer o que você tem que fazer. Ele fez o que tinha que fazer. Aproveitar que o Fabiano está aqui e falar bem dela. A Fabiana tem um hábito, cara, que ela aprendeu com a mãe. Ela descasca as coisas e vai para a pia. Vai, cai, vai, joga e faz, depois tira. Só que já viu aquele negocinho que puxa? Tem aquele negocinho que você tem que girar. Aquilo ali é realmente muito chato. Tem hora que você não acerta a posição. E aí ela perdia a paciência e tirava o troço. Eu falei assim, irmã, teu marido foi criado soltando pipa no ventilador e jogando bolinha de gude no carpete. Eu não sei mexer nisso, não. E nós, no momento, não temos nem dinheiro para pagar alguém para mexer. Então, eu tentei mudar, irmão, mas não deu. Solução, comprei um troço sem isso. Pronto, já vai lá, resolve. Precisou de uma intervenção divina? Não, precisou de eu mudar. Fazer o que humanamente eu tinha que fazer. Parece bobagem. Mas alguém já disse que não se tropeça em pedra grande. É só pedra pequena. O que eu preciso mudar? O que eu preciso entender? Falei várias vezes no Nazareno, aproveito vocês aí, que namoram, né? Por aí. Sem pressão, irmão. Tranquilo. Mas que vão namorar, né? Tem características que não mudam não, tá, irmão? Tem coisa que não vai mudar. Tem coisas que mudam, que você pior, tem coisa que piora, irmão. Mas casar é bom pra caramba, tá, irmão? Não é ruim não, é bom. Vai na nossa aí que você vai se dar bem. Mas tem coisa que não vai mudar, irmão. Tem característica que não vai mudar, não. Não vai. Mas para isso que serve namoro, para isso que serve noivado, para você entender, perceber, saber aquilo ali. E tem hora que eu brincando aqui com o pastor, porque eu sou chato com força, irmão. A gente, pouco tempo que eu e a Fabiana estávamos já casados, já juntos, e ela fez um purê de batata para mim. Eu adoro purê de batata. Só que eu não gosto com leite. Eu só amasso lá a manteiga, coisa, e como. Ela fez com leite. Eu falei assim, não vou comer. Como você não vai comer? Não vou comer, mano. Não vou comer, não vou comer. Quase que ela joga a panela na minha cabeça. Mano. Mas teve que aprender, mano. Eu sempre fui chato desde o namoro, mano. Nunca deixei de ser chato.
Igual uma das coisas aqui vale para ressaltar, no início do namoro eu já avisei para ela, só queria te informar que eu tenho um chamado. Então, se tu vier junto, não pode dizer que foi enganado, irmão. Você tá dentro? Você tô. Falei assim, então vamos embora. Tem coisas que características não vão mudar, irmão. Não vão. Tem coisas que você tem que ceder, tem coisas que não adianta, não vai mudar. Você até adapta. Mas você tem que mudar aquilo que você pode mudar. Qual a sua parte nisso? O que você pode fazer para ajudar? Busca tentar. A gente tem um termo que a gente usa no hospital. Alguém não sabe o que quer dizer profilaxia? Né? Profilaxia é quando você tem um cuidado antes do problema. Ou seja, a vacina é um método de profilaxia. Você toma uma vacina para evitar ter a doença. Ou, no caso do Covid, se tiver, pelo menos ter numa força menor. E a gente fala lá no hospital, a gente usa assim, a profilaxia do estresse. E eu trouxe isso para casa. Eu falo com minhas filhas, gente, você já conhece sua mãe. A Ana conhece há 17 anos, a Maria há 15, a Sara há 9. Eu vou fazer 19 agora, em final do ano. A gente tem que saber, profilaxia do estresse. O que estressa a Fabiana? Eu evito fazer o que estressa ela. Até porque o prejuízo é meu, irmão. E ela faz a mesma coisa, a gente vai buscando isso aí. Então, qual é a minha parte? Qual a parte dos filhos? O que pode ser feito? Tem coisa que dá para a gente fazer. Versículos 10 a 23. Um pouquinho longa, mas serve até para a gente ganhar tempo. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Esse era o plano do povo lá querendo acabar com a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Em especial, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos amigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao mundo. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. A reconstrução só será concluída, e os muros não serão derrubados novamente, se nós mantivermos vigilância sempre. Não adianta, depois de estar tudo resolvido, você largar para lá e você não vigiar mais. E você não ter mais cuidado. E você abandonar todo o cuidado, tudo que você aprendeu, tudo que você tinha para fazer. A gente tem o prazer, e é um prazer muito grande, irmãos. Quem trabalha, a gente faz parte do GIFAC, eu e Fabiana já há uns 3, 4 anos, e a gente sempre trabalha, depois de fazer um encontro, a gente trabalha nos encontros. E eu sempre falo para os casais, depois do encontro, o seguinte: vocês receberam ferramentas para seguir. Os problemas que estavam lá fora, quando vocês vieram para cá, continuam lá fora. Eles vão estar lá.
mas vocês foram ferramentados para usar. Alguns usam, outros infelizmente não usam. Não sei se esquecem, se acham que não sei, foram levados pela emoção, mas é um fato. A gente tem que vigiar sempre. Não adianta deixar para lá. Tudo precisa de cuidado. Tudo precisa de cuidado. Legal, a Jéssica está grávida, e agora? Agora deixa para lá que o resto faz o resto. Não, tem que ter cuidado. Não tem? Tem, tem que ter mais cuidado ainda agora. E depois, quando já nasceu, beleza. Não, agora tem que ter mais cuidado ainda. Se prepare, irmão, é bênção. Nunca mais dormirás em paz. No início, por causa do choro, depois, por outras coisas. Alguém já me disse que só vai mudando os problemas, né? Só vai aumentando o degrau dos problemas. A gente tem que vigiar constantemente. A gente tem que estar sempre pronto. Sempre aprendendo, sempre estar ali. 90% dos problemas de casais se resolvem conversando. O problema é que os casais não conversam. Não conversam. Eles fazem monólogos. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Isso não é conversa. Conversa é a gente ouvir. Eu errei, você acertou, você errou nisso e a gente vai corrigir. Então, para a gente encerrar, eu queria deixar mais 2 perguntas, repetir uma delas. Você tem muros para reconstruir? Talvez você não tenha. Hoje, eu acho que eu não tenho nada para reconstruir hoje, graças a Deus. Mas já tive, como diz aqui. Mas aí eu te faço a segunda pergunta. Você tem muros para proteger? Tenho, irmão. Eu tenho um muro que eu vivo protegendo. Eu estou sempre de olho. Estou sempre tendo cuidado. Estou sempre armado, sempre pronto. A Fabiana tem que estar pronta também. As meninas entram nessa história também. Todo mundo atento. Para quando a coisa acontecer, todo mundo está junto. Se reunir ali e resistir. Então, se você tem muro para reconstruir, se você tem muro para proteger, então vá. E eu queria que você guardasse esse trecho do versículo 14 de Neemias 4. Eu vou ler pela 3ª vez para que você grave. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, ou vosso esposo, e vossa casa. Lute pela sua família. Ter família não é uma luta, mas vale a pena lutar por ela. Vale muito. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar novamente com vocês. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te abençoamos, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda nessa dificuldade que às vezes enfrentamos, é a dificuldade nossa de manter essa atenção, esse cuidado, para que os muros que estão de pé não sejam derrubados. Que a gente tenha do Senhor o discernimento de entender aquilo que a gente precisa reconstruir, aquilo que a gente precisa refazer e nos ajude. Que a gente não dê ouvidos ao que se fala à nossa volta. Que a gente possa entender que temos um Deus grande e temível e que luta por nós. Abençoa a cada irmão aqui, a cada um de nós. Nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém.